STF vota por obrigar o Estado a enfrentar crise no sistema penitenciário. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou ontem para declarar em definitivo um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Com isso, a Corte reforçou a determinação que seja elaborado um plano de enfrentamento da situação das autoridades competentes. O estado de coisas inconstitucional é uma doutrina jurídica proveniente do direito internacional que reconhece a violação ampla, constante e sistemática de direitos humanos fundamentais. Pela decisão da maioria do Supremo, os demais poderes, em especial o Executivo, ficam obrigados a tomar providências para cumprir a Constituição no que diz respeito aos direitos humanos. Pelo voto da maioria, fica determinada a elaboração de um Plano Nacional de Enfrentamento do Problema Carcerário a ser criado pela União no prazo de 6 meses, com 3 anos para execução. O mesmo deve ser feito pelos estados e o Distrito Federal. A declaração do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário foi pedida pelo PSOL em uma ação de descumprimento do preceito fundamental ADPF, aberta em 2015. Na ocasião, a sigla comparou a situação nas prisões de um verdadeiro inferno, no qual são negadas dignidades básicas como acesso a itens de higiene e água corrente. A legenda solicitou casos de tortura, subjugação e outras violências praticadas por agentes do Estado e pelos presidiários uns contra os outros. Ainda em 2015, o Supremo reconheceu pela primeira vez em decisão provisória o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. Na época, a Corte determinou medidas como a realização de audiências de custódia obrigatórias nas quais os juízes deviam avaliar a real necessidade de prisão e a liberação de recursos contingenciados do Fundo Penitenciário Nacional, o FUPEN. Na terça-feira, os ministros julgaram ao mérito da ação, que deve tornar definitivo o entendimento anterior e, além das medidas anteriores, impor a criação de plano nacional, estaduais e distrital para lidar com os problemas das prisões. Deixa eu fazer uma linha aqui de raciocínio, aí vocês podem divergir, seguir, fiquem à vontade. 2015, o pessoal entendeu, e por bem a gente sabe que a realidade nos presídios brasileiros está longe de recuperação. Muito pelo contrário, não se trabalha para socializar o indivíduo e inseri-lo novamente no seio da família e no seio da sociedade da qual ele pertencia, independente da sua ação. Isso a gente sabe que o sistema prisional brasileiro não favorece. Existem indivíduos que querem se recuperar e outros não. Ponto. E o pessoal moveu essa ação em 2015. E agora o Supremo desce de um dos poderes, ou se coloca à margem disso, e determina coisas que precisam ser feitas ali. Estado de coisas inconstitucional. Espera aí, eu lembro há pouco tempo aqui que o próprio judiciário estava tendo que fazer mutirão para rever processos em que presos que já tinham direito em liberdade ainda estavam presos por conta da lentidão e da burocracia. Então, em parte, a questão dos presídios a gente reconhece que há uma situação em que a União tem que desenvolver. E também, em parte, a gente entende que o judiciário, muitas vezes, peca pela lentidão, pela burocracia. Então, eu digo que as coisas estão erradas, mas eu não me incluo no erro das coisas. Então, aí fica a pergunta, né? O judiciário, as leis, as ações, os presídios, o custo, uma outra visão dentro dessa concepção de carceragem, né? Uma outra condição para aqueles que vão ser encarcerados, que estão encarcerados e poderão vir a ser encarcerados, para aqueles que estão encarcerados e já têm o direito, já cumpriram a sua pena e têm o direito de estar em sociedade. O que o Estado, e aí eu pergunto, o que o Estado brasileiro faz ao recepcionar essa pessoa no seu sistema prisional? Que é o inferno. Ninguém está aqui dizendo que não é. O que o Estado brasileiro faz com essa pessoa e o que ele entrega para essa pessoa para depois de um longo tempo ou não ali dentro, essa pessoa seja integrada novamente à sociedade. Aí vem o Supremo e fala, olha, espera aí, você faz parte. Tanto é que é de 2015. Fiquem à vontade. Eu vou dizer aqui, fazer as minhas considerações. É verdade isso que o Márcio está dizendo, né? A gente roda um meme na internet que fala, enfim, a hipocrisia. É muito na esteira disso que o Márcio falou. Enfim, a hipocrisia. O Supremo Tribunal Federal disse, resolvam essa questão em 3 anos
de uma coisa da qual ele faz parte. Afinal, o Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário, onde os juízes, né, normais, como disse o ministro Gilmar Mendes, também fazem parte do mesmo poder. É verdade isso. Existe uma coisa no direito penal chamada cumprimento de sentença, existe uma coisa chamada revisão criminal. A gente sabe que muitas pessoas estão presas, já cumpriram pena, poderiam progredir o regime, não é? Às vezes já podem passar para um regime semiaberto, um regime aberto, fazer um trabalho voluntário para a sociedade. Tem muita gente realmente que já está preso ali, já poderia estar solto. E isso o judiciário não fala, e a defasagem é grande, porque precisaria de muitos juízes, não é? Um mutirão, enfim. Resolver o judiciário para que essas pessoas que estão presas e não precisam mais estar, certamente aliviaria muito o sistema carcerário. Esse é um ponto que trago. O segundo ponto seria a privatização dos presídios. Por que não? Por que não privatizar? Por que não a pessoa que está presa trabalhar na prisão? Alguns trabalham realmente, mas a gente sabe que são poucos os presídios onde existe essa estrutura para que o preso trabalhe, tenha a oportunidade ali de desenvolver uma outra profissão, uma outra atividade, quando sair da prisão estar ressociabilizado, que esse é o intuito, ou pelo menos deveria ser o intuito da pena. Agora, feitas essas ponderações, e de novo o PSOL, né? Essa ação, quem propôs foi o PSOL. Então eu vou dizer aqui ao PSOL o que é realmente o verdadeiro inferno. Porque o verdadeiro inferno para eles é o preso estar lá numa situação desumana. Mas será que o verdadeiro inferno também não é assassinar bebês dentro do ventre da mãe? Será que o verdadeiro inferno também não é uma mãe que chora, e são muitas, chora o filho ali nas mãos das drogas? Vemos aí que, né, a descriminalização tá para acontecer. Então, será que esse não é o verdadeiro inferno? Será que o verdadeiro inferno para nós não é vermos o Marcola ter liberdade concedida, como vimos essa semana? Será que o verdadeiro inferno não é um helicóptero que estava sendo usado, né, a bem da sociedade, ser devolvido lá para o André do Rap? Fica aí o questionamento e a análise do que realmente é o verdadeiro inferno aqui no Brasil. Eu acredito que tem pautas muito mais importantes a ser olhada pelos direitos humanos que o pessoal poderia, sim, se manifestar. Não é? Meu ponto aí o Estado brasileiro presta algum serviço de modo decente? Acho que a resposta é não. O sistema penitenciário é só mais um dos serviços mal prestados pelo Estado, infelizmente, né? Seria bom mesmo que o cidadão, depois ele cometer um crime, ele fosse ressocializado e reintegrado à sociedade e que tudo funcionasse muito bem, como é na Suíça, como é na Holanda, como é em diversos países aí do primeiro mundo. É assim no Brasil? Não está nem perto de ser. A grande verdade é que é mais uma ação realmente entrada pelo PSOL. E eu prometo que eu vou levantar esses dados jurídicos do PSOL, porque ele é recordista realmente em ações. Vale a pena, doutor. Porque vale a pena. Não faz. E já que nós pagamos o fundo partidário, nada mais justo de tentar entender e ver quanto que o PSOL gasta com ações desse gênero. Mas a grande verdade é a seguinte: o sistema prisional brasileiro ele precisa sim de uma revisão. Só que eu acho que tem outros pontos na frente, né? A educação, a saúde, para evitar com que essas pessoas vão parar no sistema prisional, precisa ser visto antes do sistema prisional. E é muito bacana, né? Muito tranquilo chegar e falar assim, olha, isso aqui é o inferno, os direitos humanos, não sei o que lá. Olha, meus amigos, vou dizer uma coisa. E o inferno que nós vivemos na rua, com falta de segurança, com toda essa insegurança que nós vivemos aqui no Brasil, você não pode andar com o celular na mão. Doutor José, inferno das vítimas desses encarcerados, por exemplo. Isso nunca é visto. Isso nunca é visto. Então falar que, olha, meu Deus, isso aqui tá um inferno. Realmente, as condições são difíceis. Mas você esperava o quê? Que fosse uma colônia de férias? Não é. Então eu acho que realmente o sistema prisional brasileiro ele precisa ser revisto, ser melhor planejado, como tudo no Brasil precisa ser melhor planejado, para que ele atenda ao seu fim constitucional, ao seu fim legal que ele foi criado.
Porque, infelizmente, não funciona. A grande verdade é que quando não é uma pós-graduação no crime. Porque o indivíduo ele entra lá porque cometeu um delito de menor potencial ofensivo. Sai de lá mestrado. Sai de lá mestrado em crime, ligado ao PCC, essa coisa toda. E aí? Como é que faz? Ou seja, é a falência completa. Essa que é a grande verdade. Infelizmente é isso.